Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. E toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina, e hoje não é diferente. Vamos falar a respeito de jogadores, galera, do jeito que a galera gosta aí, ó, dentro das quatro linhas. Vamos falar a respeito aqui dos jogadores que ganharam uma moral com o Fernando Diniz, galera. Então confira quem ganhou e quem perdeu prestígio com o Fernando Diniz em seu primeiro mês à frente do Vasco da Gama e que anda ainda com muito prestígio com o técnico aí que está fazendo muito sucesso com o famoso dinizismo aí, com esse famoso saidinha de bola aí tocando até chegar ao gol. Então vamos lá, galera, aos nomes. Primeiramente, Ryan, né? Foi o jogador que o Fernando Diniz tá elogiando muito, tá querendo muito, não quer deixar vender o jogador, não quer que o jogador saia nessa janela aí do meio do ano, então tudo indica que o Vasco irá segurar o Ryan, não vai deixar ele sair, porque está com muita moral com o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz realmente botou o moleque para jogar, porque o moleque tá fazendo agora a diferença, tá fazendo gol, tá indo para cima, tá buscando o jogo, é um outro Ryan nas mãos do Fernando Diniz, né? Diferente dos outros técnicos. Outro jogador que também está partindo para cima e está fazendo a diferença é o Paulo Henrique, galera. Esse aí toda hora, todo jogo, ele é mencionado como um dos craques. Toda hora aí cogita, pô, será que é o craque do jogo? Porque jogou muito, mas nem sempre ele vem como craque. Mas, cara, tem feito muita diferença dentro do Vasco da Gama, tem jogado bastante. Outro que ganhou muita moral, né, é o Tietê. Tietê, quando chegou no Vasco da Gama, chegou, né, abaixo, porque chegou machucado. E com o Fábio Carille, ele estava, né, ganhando suas minutagens. E quando falaram que o Fernando Diniz iria para o Vasco da Gama, começou uma fofoca, um burburinho de que o Fernando Diniz e o Tietê não se bicavam. Mas isso tudo ficou para trás e parece que agora o Fernando Diniz conta com o Tietê e o Tietê está fazendo a diferença. Outro jogador que é muito querido pelo Fernando Diniz é o Verratti, galera. O Verratti faz a diferença, né? Meu irmão, bola alçada na área, só dá ele, né? É o cara nas bolas alçadas. Então o Verratti faz muita diferença. Aí o Fernando Diniz já falou que não tem como, né? Não há possibilidade do Verratti ficar sentado no banco de reserva assistindo o jogo. Ele primeiro inicia, mas no segundo tempo o Verratti fica muito cansado e aí ele precisa ser trocado. E para isso ele pretende e conta muito com o diretor executivo para fazer uma boa contratação para, né, botar alguém no lugar do Verratti no segundo tempo quando o jogador estiver cansado. Outro jogador que está com muita moral, né, vem sendo muito elogiado pelo Fernando Diniz é o Felipe Coutinho, galera, que está ganhando muita minutagem, está ganhando sequências de jogos e está começando a entrar no ritmo, está começando a jogar em alto nível, né, contra o São Paulo agora, ó, o Felipe Coutinho arrasou, arrebentou, conseguiu fazer a diferença e isso tem agradado muito o Fernando Diniz. Outro jogador também que tem feito, né, tem dado alguma moral, mas, né, particularmente eu não tenho muito o que falar dele, é o Lucas Freitas, é o zagueiro, não sei, mas nessa lista aí, eu entendo que o jogador que tem ganhado muita moral, que nunca fica fora, né, na zaga pelo menos, é o João Vitor, né, cara? Eu acho que eles se enganaram aí. Entre o João Vitor e o Lucas Freitas, eu fico com o João Vitor. Pô. O João Vitor tem jogado muito mais e tem ganhado muito mais moral na zaga do que o Lucas Freitas. Então não sei por que botaram o Lucas Freitas. Mas tem também aí o Luiz Gustavo, né, o moleque da base que subiu, que o Fernando Diniz gostou muito. Porra, o Negão tá jogando pra caramba, fecha na zaga bonito, mas né, quem sou eu para duvidar aí do que o GE coloca, né? E agora quem perdeu moral com o Fernando Diniz? Vamos lá, começando pela zaga, né, galera? Maurício Lemos com o Fábio Carille jogou pra caramba, fez alguns lançamentos, pô, deu combate, inclusive eu botei até um vídeo dele aí, né, curto, das jogadas dele com a camisa do Vasco, realmente não jogou mal, mas aí o jogador se machucou. Então a situação do Maurício Lemos não é nem porque ele está jogando mal, não. Ele se machucou, que quebrou, né, a costela e teve que ficar fora de algumas partidas, e isso fez com que ele ficasse sentado no banco de reserva.
Outro jogador que também não tem moral nenhuma com o Fernando Diniz, não conseguiu conquistar o técnico, foi o Garré, galera. Desde que chegou, o Garré não consegue se firmar dentro das 4 linhas junto com o Fernando Diniz. Outro jogador que está na mesma situação que o Garré é o Lloyd Augusto. Lloyd Augusto, além de não conseguir se firmar, ainda continua fazendo besteira fora de campo aí, aparecendo em vídeos, né? Quando o Diniz chamou a atenção dele, ele fez sinal, e isso deu uma polêmica danada. A torcida do Vasco começou a pedir para que, vendesse ele, que metesse o pé, e parece que o Souza deu uma entrevista dizendo que o cara, porra, mano, é doidinho, é biruta, precisa de um psicólogo. Então, o Lloyd Augusto, cara, é um assunto muito sério a ser levado dentro do Vasco da Gama. Já o Lucas Oliveira é um zagueiro também que chegou na mesma situação que o Garré, Lloyd Augusto, e não consegue se firmar dentro das 4 linhas. Diferente do Lucas Freitas, que vem jogando, né? Aí fica oscilando entre o Lucas Freitas, entre o Luiz Gustavo e essa situação aí. Mas já o João Vitor está firme na zaga do Vasco da Gama. Outro que já está fora do Vasco, o Vasco nem conta com ele, é o Jean David. Esse aí nunca entrou com o Fernando Diniz. E o Vasco já não conta com ele, está querendo que ele puxe o bloco do Se Arranca há muito tempo, galera. Agora eu vou falar a respeito do Paulo Henrique e Lucas Piton, galera. Vamos entender, hein? Paulo Henrique e Lucas Piton, PH e o LP, são a segunda dupla de laterais com mais participações em gols. 12 gols, galera, que eles participaram entre os times da Série A em 2025. Os primeiros laterais são Lucas Ramon e Reinaldo, do Mirassol. O terceiro é Gilberto e Luciano Juba, do Bahia. Então aí o Paulo Henrique e o Lucas Piton estão entre os segundos, galera. Entre os 3 aí, né? Então temos aí uma dupla de laterais bons, né? É isso que está dizendo aí a mídia, é isso que está dizendo as estatísticas. Então não podemos duvidar desses 2 guerreiros nas laterais do Vasco da Gama. E vamos dizer aqui, galera, que antes de acertar com o Vasco, o diretor executivo de futebol, Admar, foi procurado e sondado pelo Sport e Benfica de Portugal, galera. Então o Vasco tá com moral, hein? Que o cara quis vir pro Vasco da Gama. Então, galera, essas foram as notícias, né? Boas notícias a respeito do Vascão da Gama. Tamo junto, saudações vascaína. Não deixe de se inscrever, de deixar o like, de comentar, porque isso ajuda muito o canal. E fé, galera. Valeu!